E aí, pessoal, beleza? Olha, eu vou dar uma comentada nessa questão 8, 9 e 10, tá? Porque tem um erro conceitual aqui e que muitos autores cometem, tá? E eu espero que vocês entendam qual é o erro conceitual e por que que eles erram tanto, tá? Vamos analisar a oitava questão. A oitava questão diz o seguinte: na especificação de um equipamento elétrico, pode-se ler 220 volts, 440 watts, 110 ohms. Aí ele fala, desses três valores, qual não depende da fonte de tensão que alimenta o equipamento? Ora, para ele fazer essa pergunta, ele tem que falar que esse resistor não altera com a tensão, tá? Deixa eu botar o tacu aqui. Ele tem que falar que esse resistor não altera com a tensão, não altera com nada. É o que a gente chama de resistor ômico, tá? Normalmente não é assim, porque quando você aumenta a tensão, quando você vai aumentando a voltagem, o resistor vai esquentando. E com isso ele modifica as características dele, tá? Outro problema conceitual nessa questão é, ele pergunta, desses três valores, qual não depende da fonte de tensão que alimenta o aparelho, o equipamento? Ora, ele fala 220 volts. Ora, se você alimentar com 110, não vai depender da fonte de tensão esse valor? Ou seja, o equipamento funciona com 220 volts. Depende ou não depende da tensão? Esse, esses 440 watts, se você ligar em 110 volts, obviamente você vai ter uma potência menor. Mas a resistência vai mudar também. Então, na realidade, os três valores dependem, mas ele quer que você responda que o único que não depende é o, a resistência. Porque ele quer que, na cabeça dele, ele quer que você entenda que esse resistor é um resistor ômico, ou seja, é um resistor que, independentemente, quando você dobra a tensão, dobra a corrente, triplica a tensão, triplica a corrente. Ou seja, na, no gráfico da voltagem pela corrente, na voltagem pela corrente, o resistor ômico tem um gráfico assim, ó. Se você não bota voltagem nenhuma, não tem corrente nenhuma. Se você vai aumentando a voltagem, vai aumentando a corrente diretamente proporcional. Então, se você diz que R é igual a V sobre I, tá? Ou seja, cateto oposto, que é só o V, dividido pelo cateto adjacente, que é seu I, ora, se isso aqui for uma reta, sempre isso aqui vai ser uma constante, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente é a tangente desse ângulo, né? Então, a resistência não vai mudar. Só que as resistências esquentam, é chamado efeito Joule, e elas mudam sim, tá? Então, essa aqui é a análise da oitava questão, que ele quer que você responda, que é a resistência que não muda. Mas se você mudar a fonte, vai mudar essa característica do equipamento, né? E vai mudar também a potência do equipamento, né? Qual desses três valores não depende da fonte? Todos os três dependem da fonte, tá? Mas, é como eu falei, é um problema conceitual. Aqui no nono também temos um problema conceitual, tá? Então eu gostaria que você desprezasse essas questões, tá? Ou então tentasse entender o ponto de vista, porque numa questão de física, nada pode ser ambíguo, tá? Não pode ser ambíguo, tá certo?
física ou é ou não é, não tem mais ou menos. Por exemplo, vamos pensar comigo esse daqui. Calcule a resistência elétrica do filamento de uma lâmpada incandescente de 150 watts ligado em 220 volts. Muito bem. A lâmpada incandescente, você está aqui, ó. Você está ligado aqui a lâmpada incandescente, tá? A gente representa assim, tá? E aqui ela é incandescente. Quando você liga em 220 volts, vai passar uma corrente elétrica, né? Que vai te dar uma potência, que é calculado por U vezes I, né? Vai calcular uma potência, U vezes I, que vai dar 150 watts, certo? 150 watts, beleza? Mas o que é que acontece se você baixar essa voltagem? Vai baixar a luminosidade, né? Mas quando você baixa a luminosidade, essa lâmpada que é incandescente, que hoje em dia nem se usa mais, né? É do tempo dos seus pais, né? A incandescência dela fica menor. A resistência de uma lâmpada incandescente depende do calor que ela está emanando, né? Então, não é diretamente, não é um resistor ohmico, tá? Então, a gente vai forçar a barra aqui para calcular uma coisa porque ele quer que calcule para achar bonitinho, tá? Então a gente vai achar uma resistência, vamos achar a resistência. A gente sabe que a potência é essa, a gente sabe que a voltagem é essa, então a gente consegue calcular a corrente, né? Então qual é a corrente? A corrente vai ser a potência, 150, dividido por 220. Isso vai ser a corrente em amperes, tá? Então a resistência vai ser V sobre I, que vai ser 220 dividido pela corrente, que é 150 dividido por 220, né? Esse 220 está dividindo quem está dividindo, então ele está multiplicando. Então a resistência vai ficar 220 vezes 220, que é 220 ao quadrado, sobre 150. Então vamos fazer esse cálculo aqui na calculadora. Então você tem 220 vezes 220, desculpa, vezes 220. Desculpa, eu errei tudo. 220 vezes 220 dividido por 150. Então deu 367. 367 ohms. 367 ohms. Resistência, tá? Aí ele pergunta, se eu ligar numa rede de 110, essa resistência, ela vai diminuir, tá? Porque a incandescência vai ser menor, os elétrons vão ficar menos malucos, porque quanto mais a incandescência, mais os elétrons ficam maior a resistência, tá? Mas ele quer que você ache que não varia a resistência. Então a gente vai calcular para essa resistência. Ora, ele pergunta qual a intensidade da corrente elétrica, né? Se a voltagem for 110 volts. Ora, se a voltagem for de 110 volts, a voltagem for de 110 volts, e a resistência continuar a mesma, 367 ohms, então a intensidade da corrente, o que é? Ora, V é igual a R vezes I. Então, I vai ser igual a quê? V sobre R, né? V sobre R. Então, você vai ter o quê? 110 volts dividido por 367 ohms, que vai dar 110 dividido por 367 ohms. 0,3 aproximadamente, né? Deixa eu ver qual foi a resposta dele. Questão 9. Questão 9. 0, ele bota aproximadamente isso mesmo. 0,3 amperes.
tá? 0,3 amperes, aproximadamente, né? Mas tem um erro aqui, porque essa resistência, ela está grande assim, porque ela está muito quente. A potência está muito alta. Quando você diminui a voltagem, vai diminuir a incandescência e com isso vai diminuir a resistência. É por isso que a lâmpada de incandescência, ela normalmente queima quando você liga, porque ela está fria. Então a corrente que passa é muito alta, porque a resistência é muito baixa, tá? E a questão 10, ele é outra pergunta clássica que fazem, que é o seguinte: quantas vezes menor do que esperado será a potência dissipada por uma lâmpada de 60 volts, caso ela seja alimentada por uma diferença de potencial de 15 volts. Você diminuiu a voltagem, deixa eu botar outra cor aqui, diminuiu a voltagem 4 vezes, né? Olha, a potência é igual a V vezes I, não é isso? Mas a gente sabe que V, deixa eu ver aqui, não, I vai ser igual a V sobre R, né? Tá? I é igual a V sobre R. É porque eu quero botar no lugar desse I aqui V sobre R, tá? Então a potência fica sendo V vezes V sobre R. Ou seja, a potência pode ser calculada como V ao quadrado sobre R também, tá? Ora, o que é que acontece? Quando você tem uma potência que você abaixa 4 vezes o valor da voltagem, se você mantém a resistência igual, a potência linha agora, a voltagem vai ser dividida por 4, né? Elevado ao quadrado, né? Sobre R que não mudou. Então a potência linha vai ser igual a V ao quadrado sobre 16, né? Dividido por R. Ou seja, a potência agora vai ficar V ao quadrado sobre 16 vezes R. Mas isso aqui quem é? É a potência que você tinha antes. Ou seja, a sua potência vai cair 16 vezes. Isso se a resistência não for alterada, tá? Ele tinha que dizer isso no enunciado, beleza? Então eu espero que vocês tenham entendido esse erro conceitual nessas 3 questões. E essas 3 questões eu gostaria que vocês vissem, mas que não eu não vou exigir que vocês respondam essas 3 questões não, tá?